Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica diária na cidade de Anápolis, desde já agradecendo sua audiência qualificada. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, aproveitar, né, nesse mês de março e trazermos um pouco de conscientização com relação à violência que infelizmente vem crescendo muito, não só contra nós mulheres, mas também contra as nossas crianças. São dados infelizmente crescentes, mas que a gente precisa falar sobre para a gente poder lidar, a forma melhor de lidar com isso, de prevenir novos casos de violência e mostrar como é que está a situação não só no Brasil, mas também aqui na cidade de Anápolis. Para isso, a gente teve a grata satisfação de convidar, e ela aceitou o convite, a doutora Daniele Nava, que é advogada, é vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente na OAB Goiás e também é criadora de um projeto fantástico que chama Projeto Almofada Legal. Mas não é só no nome, não. É legal mesmo e que faz esse trabalho de conscientização no nível da criança ali, justamente do jeito que ela vai entender e sem trazer temor. Mas eu não vou falar nada, não. Quem vai trazer e vai explicar pra gente é ela mesma. Doutora Daniele, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui nos microfones do Anápolis em Pauta. Prazer estar aqui com os ouvintes, com quem está vendo a gente também, porque eu sei que tudo a gente busca informação. Estou muito feliz porque é uma pauta de coração, uma pauta de dedicação, 100% voluntariado nessa área, porque minha área é advogado, mas essa área de proteção é voluntária. Aí é que a gente vem a primeira pergunta, né, doutora? Como é que te motivou a fazer esse trabalho na defesa, né, como advogada, do direito das crianças? Eu sempre trabalhei na defesa do direito das mulheres, porque eu tinha algo em mim que me bloqueava a trabalhar com o direito das crianças, porque eu fui uma criança abusada dos 10 aos 12 anos. Então, fui tratar isso na terapia, então a gente ressignificou e tirou este bloqueio e eu comecei a trabalhar. Enfrentei os medos para trabalhar, porque uma pessoa vítima, cada vez que ela vê a violência hoje com a criança, você é também machucada. Você volta naquele passo. Então, assim, as pessoas... E cada vez menos eu sofro menos, mas eu ainda sinto mesmo os impactos, dependendo da situação que a gente vê de violência da criança. E quais têm sido os principais desafios? Eu senti uma respiração um pouco pesada, doutora, nesse trabalho de proteção das crianças. O envolvimento de quem tinha que fazer as coisas e não faz. Infelizmente, hoje nós temos que está em pauta aí, que saiu o casamento infantil da criança, de um homem de 30 e poucos anos, 35 anos, com uma criança de 12 anos ser reconhecido como uma união familiar. Na realidade, é um estupro de vulnerável. E quando você vai ver o caso, ele se torna mais cruel, porque a criança falou que deles era o namorado que a tratava melhor porque dava a cesta básica para ela e para a mãe. Então, você vê vulnerabilidade social, você vê o estupro regularizado de uma criança. E quem tinha que proteger, que eu falo, são os órgãos governamentais, executivos, legislativos e o judiciário, às vezes se tornam impotentes ou até coniventes com certas atitudes. Que foi justamente esse caso, né? Que foi justamente esse caso. Que graças à movimentação nacional e da internet é que houve, digamos assim, um reboliço na situação. Um reboliço. Quando a gente teve acesso, que a gente fala que é uma rede, a gente tem uma rede antes da rede, que são as redes dos protetores voluntários. Então, o Instituto de Liberta, Shelly, a própria Leiliane. Então, quando nós tivemos a informação dessa coisa, a gente começou a divulgar. Aí todo mundo que trabalhava realmente no combate a abuso começou a jogar na mídia isso. Começamos a jogar para quê? Para movimentar a mídia. E se não fosse a comoção social, se não fosse a mídia, esse caso teria passado batido. A verdade é essa. Como muitos outros, e como a própria desembargadora que votou contra falou, este não é um caso isolado. Nós temos várias decisões no Minas Gerais. Nós temos várias decisões no estado de Goiás, que usa como analogia como formou família, tem filhos, está naturalizada, a família está formada, não é mais estupro. Independente da idade da criança ou não? Independente da idade da criança. Doutora, quais têm assim, os tipos de violência mais comuns contra as crianças? A violência mais comum da criança, assim, a gente está falando sobre estupro de vulnerável, ainda é o estupro. A violência física, o abandono. Então, esses são os principais. Nós temos o abandono da criança, nós temos a violência física, que ainda existe, sim, e existe a violência sexual hoje, que está
muito presente. Você quer saber dados? Eu vou trazer um pouco de dados para vocês, que em 2026, até fevereiro de 2026, nós tivemos 3.573 denúncias. Só nesse ano. 3.573 denúncias. 26% a mais que o ano passado. Isso de 2026 até fevereiro. São dados recentes. É de deixar a gente assim, sem fala, né, doutor? Estupro de vulnerável do Brasil tem mais de 3 mil denúncias em 2026. 45% dos casos são onde morava a vítima e o suspeito. Por que isso? Primeiro lugar é a casa onde reside a vítima e o suspeito. 163 desses 3.500 casos, só a gente está falando deste ano, tá? Deste ano, em primeiro lugar, 1.633 denúncias, 45% dos casos, o suspeito morava na casa. O segundo lugar, casa do suspeito, 585, e 571, casa da vítima. Ele quer dizer que ele não morava junto na casa, mas foi na casa da vítima e cometeu o crime. Mas tinha uma ligação. Tinha uma liberdade uma liberdade de ter acesso à criança. Outros dados aqui, agora são dados de 2025 para trazer para vocês, que é o dado geral, que a gente está cada vez, desde 2024, nós estamos batendo recorde de denúncia de estupro de vulnerável. Recorde de denúncia de estupro de mulheres, só que dessas mulheres, a maioria são crianças até 13 anos. Então, quando a gente pega os dados das mulheres, de 2025, sobe o índice de estupro. Aí, quando você vai dividir esses índices, sobe o índice de estupro de vulnerável. Porque do total de estupro, a maioria de estupro de criança de 10 a 13 anos. Então, para dados, são 24.434 denúncias. Local das violações, 11.000 dentro da casa, 3.000, vou arredondar, né? Suspeito. 3.000 e pouco na casa da vítima. Quer dizer, ele teve acesso à casa da vítima. Isso significa que o estupro de vulnerável no Brasil tem mais de 3.000 denúncias em 2026, que eu já falei, e 45% dos casos foi dentro da família. Então, a questão é, o agressor tem acesso à vítima. As vítimas são com menos de 13 anos e não está baixando as denúncias. Todos os anos, sequencialmente, nós estamos batendo recorde de estupro de crianças. Esse recorde de denúncias se deve à conscientização, que aí estão crescendo mais esse poder de criar coragem de denunciar, ou porque infelizmente a denúncia tem crescido, porque a violência tem crescido mesmo? Ambas as coisas. Ao meu ver, como estudante, eu sou pós-graduado especialista pela UNB. Pela primeira infância e combate à violência contra a criança. Então, essa parte tudo nós estudamos. A meu ver, como estudiosa, as duas causas. Primeiro, nós estamos criando mecanismos como a Almofada Legal, que é um livrinho. Eu não trouxe, gente, mas vou deixar aqui. Se ela quiser colocar uma fotinha, fazer uma montagem, depois na edição colocar uma fotinha aqui, alguma coisa, ela traz para vocês da Almofada Legal. Tem um livro e a almofada. Como a gente está trabalhando a rede na educação da criança, ela está conseguindo entender. Porque o que acontece? Criança até 5 anos, quando ela passa pelo abuso, ela nem está sabendo o que está acontecendo. Por quê? Porque o abusador ou uma pessoa da família ou uma pessoa de confiança. Então, ela está achando que aquilo é um carinho. Quando ela vai chegando perto de 10 anos, ela começa a perceber que aquilo foi um abuso. Mas ela só vai perceber que aquilo foi um abuso, quando ela começa a se sentir mais incomodada, se alguém falar, olha, isso aqui você não pode, isso aqui são suas partes íntimas, isso aqui é algo seu. E como ela começa a ter esse acesso, ela começa a ver que está passando por um abuso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que está diminuindo, por que está crescendo? Porque até foi uma coisa que a Damares falou recente, os abusadores e as pessoas que violentam estão diminuindo de idade. Estão. Com o alto índice de pornografia que os adolescentes estão tendo acesso, está tendo um vício em pornografia muito grande de adolescentes e crianças. E o que acontece? Eles acabam repetindo o que eles estão aprendendo. Então, às vezes, está tendo muita repetição em crianças, às vezes de 15, 16 anos com menores. E esses dados ainda vão chegar para vocês. Porque isso a gente ainda está pegando estudo. Por quê? Porque é uma coisa nova. É um vício novo. Qualquer criança hoje com 10, 11 anos, infelizmente, que está tendo acesso à internet, está tendo acesso a conteúdo pornográfico.
Porque não tem uma regulação, né? Não tem regulação e os nossos... Toda vez que eu faço um teste, eu fui dar uma entrevista no TV, eu falei assim, você quer ver como eu acho pedófilo no Instagram? Eu falei, como? Botei 3, 4 códigos dos abusadores, apareceu os perfis, ele... Não. Foi tá aqui. Só não vai clicar, porque senão ferra... senão o meu algoritmo vai pra lata. Aí ele... Então o que o Felca fez é verdade. Você, em 1 minuto, você cria o Instagram, você põe lá os dados, ele vai começar a te mandar dados de criança para você seguir. A rede de abusadores é muito mais organizada que a rede de protetores. Tem muito mais auxílio financeiro para pagar, porque eles têm dinheiro para pagar, até $250, que é o estimado, para ter acesso a imagens pornográficas de criança, do que incentivo para nós, protetores, fazermos isso. A almofada legal, que você sabe, ela é desse tamanhozinho, como eu falei, tá dentro do carro. Eu ando com um carro cheio de almofada para distribuir. Ela tem um preço de custo de R$12. Eu fabriquei agora, esses dias, quase 200 de novo para distribuir, mas meu foco até maio é ter 500 prontas. Bom, a doutora Daniela, então, trouxe pra gente a cartilha, a almofada legal, como é fofinho aprender e as próprias almofadas. Mas vou deixar ela mesma apresentar. Vamos lá, doutora. Então, gente, como eu estava falando, a educação é o principal combate, o primeiro e principal combate é a violência contra a criança. Por quê? Porque ela educa. A almofada legal, como é fofinho aprender, ela tem 6 personagens e fala sobre abuso de criança, sobre autismo, sobre PCD, sobre violência e também contra bullying. Então, é uma cartilha que você vai aprender muito. Principalmente tem até as atividades aqui que você faz para conhecer o seu corpinho. E todos esses personagens, eles são almofadinhas. Por isso que chama almofada legal. Como a gente está falando de combate à violência contra a criança, vamos falar sobre o Dudu e a Carol. Dudu e a Carol. O que essa almofada faz em relação a quem está também falando do governo e do poder público? Essa almofada, ela custa R$12 o preço de custo dela. Eu faço ela para distribuir gratuitamente. Lembra aquela missão de vida? Missão de vida. O livro também é distribuído gratuitamente. Eu não consigo distribuir muitas, por isso que é só nas palestras, porque o preço, como vocês viram, é alto. O livrinho, graças a Deus, consegui imprimir bastante, está sendo distribuído. Então, o que a almofadinha faz? Ela faz um resumo mais simplificado do que está escrito na cartilha, que é mais detalhado, onde pode e não pode ser tocado. Então, fala no meu corpo, ninguém pode tocar, e mostra os pontos. Que fala, vamos aprender. Não pode tocar e atenção. Tanto a Carol fala isso, quanto o Dudu. Por que é bom ter os dois? Porque no livro também fala uma coisa mais importante também. A rede de proteção, que fala sobre o toque bom e o toque ruim. Porque nem todo toque é ruim. Como assim todo toque não é ruim? Você tem que explicar para sua criança que quando ela for no médico, no dentista, ele pode tocar na boca para fazer tratamento, mas aí você explicar. Você vai no médico, o médico vai fazer esse exame. Quando eu dou educação para os pais, eu falo assim, pai, você tem que pedir licença para trocar a fralda do seu filho. Mas por quê? É meu filho. Não. Porque quando você acha que pode tocar nas partes íntimas sem explicar ou sem pedir permissão, você dá direito de qualquer adulto tocar nas partes íntimas do seu filho. Você não orienta, né? Você não orienta. Então, você está fazendo... Vou trocar a fralda. Olha, filha, eu vou trocar a fralda para sua higiene, pronto. Então, ela está sabendo que é para isso. Quando um adulto toma certas atitudes e a criança não tem esse parâmetro, ela acha que aquilo tudo é normal. Por que não pode forçar a criança a abraçar a pessoa? Porque ela acha que é normal um adulto abraçar ou fazer toques nela sem ela querer. Porque você não está respeitando o seu espaço. Você não ensinou a criança a respeitar seu espaço. Por isso que a gente fala que a educação é a primeira coisa. E começa dentro de casa, né? E começa dentro de casa. Aí fala assim, mas a educação sexual tem que ser só feita pela casa. Eu falei assim, deixa eu te contar, 85% dos casos é dentro de casa. Você acha que estes abusadores vão deixar a criança ter acesso à educação? Então depende de nós, todos nós, até o ECA fala isso, a protegermos as crianças o máximo possível. Então, é uma junção, né? Casa de proteção, para que não haja esse tipo de violência fora de casa, Sim. né? E também as unidades escolares, né? Para poder orientar, porque às vezes, igual a senhora falou, maioria do denúncia cai na escola. E
a escola começa a perceber que a criança muda o comportamento. Muda o comportamento. Tem gente que fala assim, como é que um dos principais? Mudança de comportamento. Criança que é afável demais, começa a ficar mais restrita. Criança que não fazia xixi na cama, começa a fazer. Criança que está com medo de ir com aquela pessoa. Se a criança está com medo de ir com a pessoa, para que você está mandando a criança com aquele parente? Agora eu vou dar toques de você ver adultos que podem estar praticando também. Gente, é tóxico, quer dizer que sempre seja o que eu vou falar, aquela pessoa esteja fazendo. Mas é uma coisa para a gente ter alerta. Crianças que ficam, adultos que ficam muito próximos de criança, sem ter objetivo. Eu vou falar para vocês, eu como educadora e trabalho com criança e amo. Quem me conhece, sou louca com criança, não tenho filhos, mas sou louca. Quando a criança vem me abraçar, a primeira coisa que eu faço, eu abaixo para ficar na altura dela. Por quê? Porque o abraço dela não chega perto das minhas genitálias. Proteção, né? Proteção. A primeira coisa que eu faço quando eu pego a criança, eu abaixo para que ela fique na mesma altura. E se vem para me abraçar, eu já viro de lado. Tá certo. Não põe criança no colo. Apesar que elas pulam tudo em cima de mim. Não sei por quê, quando eu termino. Elas pulam tudo em cima de mim. Eu gosto, eu sou apaixonada pelos bichinhos. Então tem que ter cuidado somente com esse tipo de pessoa, mas não só. Mas tem um detalhe que é não só ficar próximo de criança, mas querer ficar sozinho com a criança. Tirar a criança do meio dos outros. Vou te levar no banheiro, vamos ver a lua, vamos ver não sei o que, deixa eu te mostrar um joguinho ali separado. Quando este adulto começa a tirar a criança do meio do núcleo familiar para ficar sozinho com a criança, é para ter acesso à criança. Os pais têm que ficar em alerta. Os pais têm que ficar em alerta. Festas de final de ano, ou qualquer tipo de festa, não coloque para dormir no quarto do seu filho. Põe seu filho para dormir. E nem o seu filho para dormir sozinho no quarto. Se tem pessoas, mesmo da família, na sua casa, põe seu filho para dormir no seu quarto. Quantos casos, até aqui em Anápolis, nós já pegamos de abuso em festa? Que o amigo chega lá no churrasco, vê a criança dormindo, vai lá. A gente tem casos concretos disso, você já viu? Já pegamos abusadores assim aqui em Anápolis. Já pegamos. De amigos, de avô que viu a criança lá dormindo e abusou. Porque teve acesso à criança. Aí você sabe, isso é muito... Algumas mães falam assim, nossa, eu fico muito neurótica. Não é neurótica, não, é proteção mesmo. É proteção mesmo. E precisa, né, doutora? E precisa. Outras dicas de criança que pode, não é regra, tá passando por abuso, que são bem sutis. Dores no estômago. Porque a criança sabe que aquilo ali tá errado, ela não tem como falar. Então ela começa a ficar doente. Começa a ir direto no hospital sem saber o que é. Eu já peguei uma criança que estava com dermatite. E não passava a dermatite dela por nada. As perninhas tudo machucada. Aí quando foi ver, era o corpo reagindo do abuso que ela estava passando. Ela não sabia se expressar. Não sabia se expressar. Nossa, que triste. Tinha 6 aninhos. Eu falei que é cruel. Até esses dias eu passei por um problema de saúde. O que foi? Eu falei, nem te conto. Serviço, às vezes, não é para muitos, é para poucos. É muito difícil lidar com dados como esse, porque a gente está falando sobre crianças, né? E o intuito aqui é para que a gente possa alertar, trazer conhecimento, prestar atenção. Tanto que se prestar atenção e tiver em situação de alerta, ainda é pouco, você tem que se redobrar. Principalmente hoje em dia com relação à internet. Nossa! Principalmente, né, doutora? Roblox, pelo amor de Deus, bloqueie o chat do Roblox. É um jogo? É um jogo. O Roblox Free Fire você tem que bloquear. Bloquear o chat na hora. E detalhe, gente, como educadora, como eu falei, especialista na área da infância pela UNB, não é mentira o que eu vou falar, é dados científicos da neurociência. Tela para criança com menos de 4 anos tem o efeito de crack. É viciante, né? Está tendo crianças com transtornos, tendo que ficar internadas com abstinência de tela. Aqueles vídeos de TikTok são altamente viciantes para a criança. Isso não sou eu, estou tirando voz da minha cabeça, não. É ciências, é dados. Nós estamos trabalhando com crianças que estão tendo que ser internadas por causa de tela. E a pornografia na tela, no Instagram,
não só em tudo, o YouTube, toda a parte, eles não têm controle. As Big Techs, elas não têm controle do que vai. Eu sempre falo uma coisa para pais quando eu converso com o pai. Pai, você deixaria a sua filha fazer uma dancinha aqui na frente que isso aqui, tudo que fosse homem? Não, não faria. Porque se fosse tudo adulto, não só homens e mulheres, que também tem abusadoras mulheres. Você deixaria? Não. Então, por que você põe o seu vídeo da sua criança dançando no Instagram? No Facebook? Porque o que vai hoje para a internet, todo mundo aqui está assistindo pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, não tem volta. Depois que você joga aquela imagem, você não consegue pegá-la de volta. Consegue? Você que trabalha com mídias sociais? Não. Não consegue. E não tem privacidade também. E não tem privacidade. E hoje está no caso mais difícil ainda. Inteligência artificial. Então, aquela foto que você colocou de vestidinha sua filha ou de biquíni, simplesmente eles podem limpar a imagem com IA. E aquela foto que você achou que era de casa, vira uma imagem pornográfica. E não tem controle mais, né? Não tem controle mais. Então, quando nós, protetores, somos chatos em bater, não divulgue escola que sua filha estuda, seu filho estuda, não coloque foto de criança na rede social. Nossa, quando tem lugares que estão praticamente proibindo. Menos de 14 anos você não pode pegar, não pode entrar. Você pode ter celular para telefonar e ligar, mas você está proibido em alguns países europeus de ter rede social menor de 14 anos. Está proibido. Não pode. Tá certo. Porque tem que cuidar da saúde mental dessas crianças. E da privacidade. Eu acredito que as crianças têm que ter privacidade, né? Sim. A escolha delas depois de uma maioridade, aí tudo bem, depois dos seus 18 anos se decide. Mas antes você está expondo uma realidade que às vezes ela não queria. Ela não quer fazer parte disso, você já está condicionando a criança numa situação. Além de condicionar, colocando altamente em risco. É bonitinho, é lindinho ela dançando, ela vestida a primeira vez para ir para a escola, é lindo, mas guarda para você, né? Tem um dados que me veio aqui na mente agora, para vocês para que vocês entendam tanto, sim, que você vai ficar alarmada agora. É complicado essa parte de abuso de criança que a gente tem que tratar. Você sabe qual é a garota de programa mais cara? Não faço ideia. Aqui é que tem traços infantis. Misericórdia. A garota de programa mais cara hoje é praticamente aquela mulher não, né? Mulher mais mirrada e com traços de menina. Isso é narrado até pela própria garota. E eles falam, sentam ela no colo, pedem para chamar de papai, para praticar os atos. Que horror, doutora. É muito nojento toda essa questão. Porque às vezes o abusador não pode tocar na própria filha. Eles contratam a garota de programa para isso. Isso é tão sério, gente, que a pessoa... hoje, a sociedade conservadora, nesse ponto eu vou falar que é uma hipocrisia. Quando vai, exemplo, muitos trabalhadores para um local, construir uma estrada, quando ia para o interior, e isso é dados, gente, dados. Eu preciso falar isso para vocês entenderem o tanto que é dentro da nossa sociedade o problema, a doença. Vai construir uma usina, um trem, vem muitos homens para aquela cidade. Automaticamente já tem que ir um prostíbulo para lá. Porque se não for, começa a ter estupros nos próprios moradores, para as próprias crianças ou mulheres moradoras. Isso é dados. Aí todo mundo condena, mas elas fazem um serviço. Difícil falar isso também, né? É difícil falar isso, mas elas estão prestando um serviço. Porque senão, você imagina vir 50 homens para uma cidade anterior. Aquela cidade sofre. E isso é dados. E quando você vai, aí quando você fala assim, Dani, você fala isso. São dados. Nós estudamos muitos livros de letrinhas, muitos artigos. Então, quando a gente fala, qual que são 2 pontos? A idade está diminuindo por causa do vício de pornografia. O domínio, que infelizmente algumas pessoas querem ter, elas preferem pegar hoje. Mulher de 40 anos que eu tenho. Você acha que um homem, assim, alguns homens, vou falar todos, né? Que tem às vezes uma mentalidade mais machista, e eu sou independente. A nossa amiga aqui é super independente. Você acha que ele vai exercer o controle numa mulher de 30 e 40 anos, como ele vai exercer numa criança, numa adolescente jovem, né, de 18, 20?
Nunca, né? Numa de 15? Que ele vai conseguir colocar na casa, que vai ser do lar, que vai fazer como ele quer. Então, por isso que são 2 focos que está acontecendo, que estão aumentando muito a denúncia. Uma, está tendo entre jovens cometendo abuso. E, infelizmente, muitos adultos, eles é mais fácil pegar meninas, jovens meninas, pré-adolescentes e adolescentes, para ter relacionamento que eles conseguem ter um domínio, do que mulheres adultas. Que não consegue, né, dobrar, manipular. É difícil ver isso. Muito difícil. Então, se a gente está falando sobre a situação, percebeu você aí na escola, em casa, enfim, tá a situação difícil. Onde fazer a denúncia, doutora? Vamos lá. Primeira denúncia. Disque 100. O Disque 100 não funciona? Juro que funciona. Porque o Disque 100, ele é nacional, aí ele vem as denúncias de Anápolis, ela é mandada para a delegacia daqui, e a delegacia daqui faz a tratativa. Primeiro lugar, Disque 100. Segundo lugar, delegacias locais. Todo mundo confunde achando, eu quero conselho tutelar. Não, gente, conselho tutelar é direitos. Você pode até fazer a denúncia para o conselho tutelar em suspeita, mas o conselho tutelar vai ter que levar para a delegacia. Mas eu não tenho certeza que a criança está sofrendo abuso ou maus tratos. Não é você que tem que ter certeza, não. Agora eu puxo as orelhas. É suspeita. Se você tem suspeita que uma criança está sendo violada fisicamente, sexualmente ou emocionalmente, denuncie para o Conselho Tutelar, denuncie para a delegacia e denuncie para o Disque 100. Quem tem que investigar é a delegacia. Exatamente. E o silêncio, infelizmente, protege o agressor e não a criança, né, doutora? O silêncio protege o agressor. Porque quando a gente está protegendo o agressor, nós estamos entregando as nossas ovelhas para o lobo. Então, a gente está entregando todos os dias as nossas ovelhinhas, filhotinhas, para o lobo. E toda criança deve aprender, então, a se cuidar, ter esse diálogo com os pais. Ter seus limites, saber quem que é a sua rede de proteção. Tem uma musiquinha que a gente canta assim, quem que é a sua rede de proteção? Aqui, até na cartilha tem. Mamãe, papai, titia, vovó, irmãos, professora, alguém que você confia. Nós temos também que ensinar aqui que é a rede de proteção para ela. Sim. Que nem todo mundo é ruim, né? Que nem todo mundo é ruim, que a gente pode falar. Como assim? O que são partes íntimas? Tudo que é coberto por calcinha ou cueca. Tem que explicar. Tem que explicar, entendeu? Que são partes suas. O toque bom não tem segredo, não causa medo e nem vergonha. O toque bom, um abraço com respeito e às vezes quando se vai ao médico. O toque ruim é feito em segredo, brincadeiras escondidas com segredos, carinhos que não podem ser feitos na frente de todos, se alguém fizer algo assim ou quiser dizer não. Então, isso é o básico para a criança. Porque muita gente acha que é só tocar nas partes íntimas, não. É bem mais amplo. O que é mais amplo? Não mostrar pornografia. Porque, às vezes, o abusador, principalmente com meninos, não, com meninos, às vezes, vai mais toque com meninos, o abusador começa a mostrar pornografia. Aí o menino tem a ereção. E aí ele fala assim, deixa eu te mostrar uma coisa legal. E começa a tocar no menino. Que não é legal. Você viu que são meios de atuação diferentes? São abordagens. São abordagens diferentes. E o que acontece às vezes no caso do menino? Ele se cala. Ele tem medo, ele tem vergonha de ser chamado de viadinho. Então, por que tem mais denúncias de abuso de meninas? E eu sempre falo que eu tenho muito cuidado com os meninos. E já peguei casos de abuso de meninos. Porque os meninos têm vergonha. Mais vergonha do que as meninas? Muito mais. São muito mais julgados. São muito mais pressionados. E outra coisa, dicas de família. O abusador ele não vai em família que o pai e a mãe é ativo e presente. Não vai. Ele procura famílias vulneráveis. Segundo, famílias violentas. O abusador também vai lá. Sabe por quê? Porque ele fala, se você contar, ninguém vai acreditar e sua mãe vai te bater. Então, famílias violentas em que não há confiança entre a criança e os pais são suscetíveis a abuso. Fica mais conivente com a situação. Para quem tem né? filho é difícil, viu o que eu falo. Eu sei que é.
Eu não tenho filhos, mas eu fico olhando e prestando atenção o quão é difícil e o quão é desafiador ser mãe e pai hoje em dia, né? Muito. Eu sou tia, vigio meus filhotinhos, tudo que acontece, minha irmã liga pra mim. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu falo que eu não sou mãe de um, eu sou mãe de um montão. Deus não me deu um, não. Eu falei assim, você vai ter que cuidar de muitos. Deixa eu te contar um negócio. Você não vai ter um que você vai dedicar só pra esse. Deixa eu te dar uma missão melhor pra você ser mais divertido. Doutora, pra gente resumir aqui, sim. que a gente se a senhora pudesse dar um conselho para proteger uma criança hoje, qual seria? Educar. A minha cartilha é 100% digital, não tem só a minha, tem várias na internet. Se você procurar no YouTube, tem um livrinho Pepe Fifi, que tem a historinha que ele conta. Nós temos o nome Toque. Então, tem vários materiais no YouTube que a mãe pode baixar para ver, até mostrar mesmo o videozinho. O Pepe Fifi, eu tenho ele baixado o videozinho, tem um livrinho, quando eu dou coisa eu levo os bonequinhos. Começa daí. A educação começa no berço, que a gente sempre fala. Pede licença para tocar a fralda, fala que essa parte você não pode mostrar para ninguém. De criança, você já começa a educar. Educação, sempre. Tem um diálogo aberto com seu filho. Não julgue quando ele falar. Eu sempre falo assim, quando vem pergunta difícil para minha irmã, eu falo assim, não responde, respira. Respira. Porque às vezes a criança pode fazer uma pergunta sem estar entendendo nem o que aquela pergunta é. E você chega com um monte de informações. Dê informação na medida que a criança vai crescendo, de uma forma simples. Então, sim, procura o pai também aprender. E, como eu falo, hoje nas redes sociais tem várias maneiras de você procurar e proteger seus filhos. E preserve os seus filhos, né, das redes sociais também, né? Preserve os seus filhos da rede social. Tem um programa que está aqui na cartilha, vou pegar aqui para não falar, como fala assim, para não falar trocado, que chama-se Family, e você aqui, ó, Proteção da Criança Online, chama-se Families Google Inc. Você pode baixar esse aplicativo e você instala no seu computador e no explicativo. Esperem o WhatsApp. Eu tenho minha... Como é que fala? Minha liberdade, você tem que respeitar... Não! Filha, não tem respeito de espaço não, bem. WhatsApp é espelhado. Localização é espelhada. E bloqueado que não é para usar. Você é o pai. Você não é amiguinho. Agora, educação parental, que eu trabalho também com educação emocional. Você é o pai. Tem que saber se posicionar para proteger, né? Tem que saber se posicionar para proteger. Doutora, eu quero te agradecer demais pela disponibilidade de estar aqui apresentando a almofada. Vou deixar legal. Tudo para você, que vai que você tem sobrinho, irmãos para distribuir. Vou deixar. Vamos trazer informação e, principalmente, levar conhecimento, que é o que conhecimento realmente protege as nossas crianças. Doutora, continua aí firme no trabalho. Eu sei que não é fácil, mas se te colocou nesse propósito, Deus deve ter realmente um projeto muito bom na sua vida. Obrigada, gente. Me siga nas redes sociais, Daniele Nava Oficial, porque já ajuda a divulgar todos os trabalhos e projetos que está vindo aí para a proteção da criança e das mulheres, porque os dois são juntos, eu sempre falo. São um casalzinho. Exatamente. Aproveitar esse mês de março para a gente poder trazer consciência e prevenção. Esse é o objetivo do nosso programa ao longo desse mês e por isso que a gente trouxe a doutora Daniele e vamos trazer outras pautas também de conscientização, não só de violência contra as crianças, mas também de violência contra nós mulheres, que infelizmente tem crescido bastante. Se você está sabendo de alguma situação de violência, pressentiu alguma coisa, né? Denuncie, Disque 100, procure, né, os órgãos competentes, procure as delegacias. Denúncias são totalmente anônimas e o silêncio só colabora com o agressor. Você não colabora nem com a mulher, né, que esteja sofrendo uma violência, quanto menos uma criança. Então vamos ajudar, e que isso é importante, a gente vai salvar vidas. Compartilhe esse programa, que o objetivo realmente aqui é de trazer proteção e educação para as nossas crianças. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e agradecendo pela audiência qualificada e até uma próxima edição. Até lá. Até lá.